poderia falar sobre a integração da sombra, da persona, dos complexos e- ao ego no processo de individuação e desenvolvimento. Será que me expressei certo? Marcelo, veja, de fato, o que é o processo de individuação, né? É uma jornada individual, necessariamente individual, subjetiva, exclusiva, que cada pessoa tem por tarefa realizar, né? E que consiste basicamente na integração de aspectos do nosso todo, de aspectos do nosso eu, que, em geral, vivem desintegrados daquilo que nós chamamos de eu, ou seja, do ego, né? Então, quando a gente fala de individuação, a gente está falando de uma jornada que dura o processo de uma vida, é uma coisa que não é um processo que em algum momento você começa e termina, mas a própria vida é o tempo em que o processo de individuação ocorre, e essa individuação consiste, como eu disse, na integração, em integrações, melhor dizendo, né? Então, o que você citou aqui, sombra, persona, complexos, são todas coisas que vão ser trabalhadas ao longo do processo analítico, né? Para que ocorra uma integração destes conteúdos que não são, em princípio, egóicos para o ego. Então, quando a gente fala de sombra, a gente está falando daqueles conteúdos que vivem à margem da consciência, quase que numa espécie de inconsciente mais raso, entre aspas, e que, de alguma maneira, nós não aceitamos em nós, porque não achamos que são coerentes com a nossa imagem, com a nossa autoimagem, né? Quando a gente fala de persona, a gente está falando daquela máscara social que nós vestimos para lidar com diferentes situações e diferentes pessoas. Os complexos, que são situações vividas pelo sujeito, onde, por X motivos, houve a concentração de uma intensidade muito grande de afetos, né? Então, tudo isso, de fato, é trabalhado ao longo do processo analítico, porque faz parte do processo de individuação do sujeito integrar todos esses aspectos, todos esses conteúdos ao seu ego, né? E quanto mais conseguimos fazer com que isso aconteça, mais nós temos um processo, um sujeito dono de si, né? Ou seja, que consegue levar a sua vida baseado nos seus objetivos pessoais e no seu projeto de vida e não nos seus sintomas, ou seja, não naquilo que ele mesmo é, mas não conhece de si, ok? Por isso a gente fala de integração, porque enquanto esses conteúdos estão desintegrados, eles têm um efeito na vida do sujeito, mas de forma que o próprio sujeito não conhece e não controla. Ou seja, é algo que, quando não faz parte do sujeito consciente, governa a vida de uma maneira que tira da pessoa, tira do sujeito um pouco da sua liberdade. Talvez um pouco paradoxal, porque o que tira um pouco da sua liberdade são partes dele mesmo, mas de fato na prática é o que acontece. Ele perde um pouco da sua liberdade, passa a ser governado pelos seus sintomas ou pelos seus conteúdos não integrados, tá?